Longos dias e belas noites, meus consagrados, tudo na paz? Os jogos de MMORPG são um tipo de jogo que existem desde os primórdios da internet, já existia jogo de MMORPG desde o início dos anos 2000, porém com o passar do tempo, os jogos de MMORPG que eram lançados anualmente sempre foram ficando cada vez mais pesados e o resultado disso é que se você for ver os requisitos dos jogos de MMORPG que estão sendo lançados hoje em dia, esses jogos ficaram cada vez mais pesados e não é qualquer tipo de computador que vai conseguir rodar esses jogos. E por isso eu fiz esse vídeo aqui. Esse vídeo é para te mostrar que mesmo hoje em dia existem vários jogos de MMORPG que são excelentes e ainda por cima são jogos super leves para você conseguir jogar até mesmo em um PC fraco. Hoje nesse vídeo eu reuni uma lista com 13 jogos de MMORPG bem leves e o melhor é que todos esses jogos desse vídeo são 100% gratuitos para você baixar lá na Steam. Então é isso aí, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Revelation Online é um jogo de MMORPG que é todo baseado na mitologia chinesa. O jogo tem todo um mundo aberto bem vasto para você poder explorar, e esse aqui não é aquele tipo de jogo MMORPG onde você vai ficar travado fazendo só uma missão. Aqui nesse jogo você vai poder explorar o mapa de mundo aberto à vontade e realizar as missões na ordem que você quiser. E quanto à história do jogo, ela leva mais de 100 horas para conseguir zerar, é uma história bem grande, sem falar que ano passado o jogo recebeu uma expansão que aumentou mais ainda o tempo de jogo dele. Esse jogo se passa em um mundo de fantasia chamado Nuanor e você vai controlar um aventureiro que parte numa exploração por esse mundo enquanto vai resolvendo alguns mistérios. Agora, falando do quesito criação de personagem, você vai ter 6 classes para escolher, tem o mago, ocultista, pistoleiro e muito mais. É uma variedade até que grande de classes para você escolher e você também pode personalizar a aparência do seu personagem à vontade. Agora vamos falar de Champions Online, esse que é um jogo de MMORPG bem diferenciado, porque esse aqui não é um jogo de MMORPG baseado em um mundo medieval, igual você provavelmente deve estar acostumado. Esse aqui é um jogo de MMORPG inspirado na temática de super-herói. E no jogo você vai ser um super-herói que vai atuar na segurança da sua cidade, uma cidade chamada Millennium City. Apesar de ser um jogo bem antigo, até hoje tem bastante gente jogando lá na Steam. E mais uma coisa, um dos pontos positivos desse jogo com certeza é a customização de personagens, onde você pode personalizar o seu herói do jeito que você quiser. É muito comum acontecer de jogos grátis de MMORPG serem jogos pay to win, mas isso aqui não é um jogo pay to win e você vai poder jogar tranquilamente sem gastar nenhum real. Como esse é um jogo de super-herói, no decorrer do jogo você vai receber várias missões de salvar a cidade, tipo capturar alguns bandidos, impedir um plano maligno de um super vilão e essas coisas desse tipo. Project Gorgon é um jogo que começou como um financiamento coletivo lá no Kickstarter e com pouco tempo a desenvolvedora já conseguiu reunir $74 mil só de ajuda do público para poder criar esse jogo. Ou seja, esse é um jogo que a comunidade financiou e fez o jogo existir. Esse jogo tem um mapa de mundo aberto enorme e ele te deixa livre para explorar o mapa e derrotar os monstros e fazer as missões na ordem que quiser. E agora, falando da criação de personagens, além de poder personalizar a aparência do seu personagem, você vai ter mais de 30 classes diferentes para escolher e também tem a possibilidade de ser mais de uma classe ao mesmo tempo. A história desse jogo se passa em um mundo medieval que tem de tudo. Tem tavernas, tem dungeons para explorar e outra coisa legal é o sistema de elementos, que por exemplo, se você estiver lutando contra um mago de fogo, se você usar ataques de água, você vai dar muito mais dano e essas coisas desse tipo. Runes of Magic é outro exemplo de jogo de MMORPG que é bem antigo, mas que até hoje tem bastante gente jogando lá na Steam. Esse jogo aqui é claramente inspirado em World of Warcraft, só que o WoW é um jogo pago e esse aqui é um jogo grátis. No início do jogo, na criação de personagens, você vai ter mais de 10 classes para escolher, tipo elfos, anões e etc. E também vai poder misturar essas classes para criar o seu personagem de classe misturada. Como eu disse antes, esse jogo é inspirado no World of Warcraft, por isso você vai ter um sistema de montarias, vai ter eventos online, vai poder personalizar e criar sua própria casa e é como se você estivesse realmente vivendo uma vida dentro do jogo. Sem falar que esse aqui é um jogo super leve, ele vai rodar em qualquer computador porque nos requisitos do jogo ele não pede nem mesmo 1 GB de memória RAM para poder jogar. EverQuest 2 é um jogo que se passa no mundo de Norhat, um mundo medieval de fantasia e que tem todo tipo de monstro, desde goblins até dragões para você derrotar. Na criação de personagens você vai ter praticamente 30 classes diferentes para você escolher e personalizar o seu personagem, e esse jogo aqui é mais voltado para o PVP e PVE, ou seja, é um jogo voltado para batalha o tempo todo. Você tem um mapa de mundo aberto para explorar, tem várias missões para realizar, mas o foco do jogo é principalmente no PVP e no PVE. Se você gosta
de jogos de MMORPG focados no PVP, aí sim você vai gostar desse jogo aqui. O jogo tem muito conteúdo e muita missão, então você nunca vai ficar sem nada para fazer. EverQuest 2 é um jogo grátis na Steam, porém recentemente o jogo parou de ser disponibilizado aqui no Brasil pela Steam, mas se você quiser jogar o jogo é só baixar ele pelo site oficial, que tá dando para baixar e jogar tranquilamente. Antares Online é um jogo de MMORPG e aventura bem diferente e fora do padrão, porque como você pode ver aí, esse também é um jogo de plataforma. Esse jogo foi feito principalmente para quem só quer um jogo para entrar de vez em quando e se divertir. Você não precisa ficar online 24 horas por dia farmando o tempo todo nesse jogo, e na criação de personagens você vai criar só um personagem, e esse personagem vai poder ficar mudando de classe o tempo todo a hora que você quiser, tipo cavaleiro, mago e etc. Como você pode ver, o jogo tem uns gráficos bem simples e bem coloridos também, o que ajuda muito na proposta do jogo, que é justamente essa, que é ser um jogo só para você entrar de vez em quando para se divertir, sem se esforçar muito. No jogo você vai ser um aventureiro que chegou numa ilha tropical, e você vai receber várias missões de inimigos e monstros para enfrentar. É um jogo simples? Sim, é um jogo simples, mas mesmo assim é um jogo divertido, e ainda por cima é um jogo bem leve, ele vai rodar em qualquer computador mais fraco. Dragon Nest Europe é um jogo de MMORPG que é inspirado no estilo de anime, onde a história do jogo é como se você estivesse dentro de um anime. Então, se você gosta de animes, você pode acabar gostando desse jogo. Uma coisa que de cara já me chamou a atenção é o modo que o combate do jogo foi feito. Aqui nesse jogo você não vai poder sair spamando habilidades em cima dos monstros. Você não vai poder sair mandando skills pra todo lado e ficar esperando o monstro morrer. Esse jogo aqui é como se ele fosse um hack and slash. Você vai ter que saber as skills que você está utilizando, vai ter que saber usar os combos e realmente ter noção do que você está fazendo para conseguir derrotar o inimigo. Esse é um jogo de MMORPG baseado no fechamento de dungeons, onde você vai chegar em um mapa e vai ter que ir avançando pouco a pouco até chegar no final e conseguir derrotar o chefão. Nesse jogo você pode fazer as missões jogando sozinho ou jogando com algum amigo também. Wakfu é um jogo de MMORPG de turnos. Ele tem o mesmo estilo de gameplay que aqueles Final Fantasy de antigamente. A história desse jogo ela é bem complexa, já que ela é baseada em um anime do mesmo nome que foi lançado vários anos antes do jogo e que inclusive tem disponível na Netflix. Eu recomendo você assistir. Resumidamente, a sinopse do jogo é a seguinte: existia um grande ogro lendário chamado Ogreste e certo dia, depois de uma série de acontecimentos, esse ogro foi traído e ele ficou muito triste. E por isso ele subiu numa montanha bem alta e começou a chorar. E por isso as lágrimas do ogro elas caíram e criaram oceanos, inundaram cidades e quase acabou com o mundo. E você vai começar a sua aventura nesse mundo aí, um mundo que está em reconstrução porque um ogro quase destruiu o mundo no passado. Só que uma enorme ameaça está prestes a chegar no mundo novamente, e como você é um aventureiro muito experiente, você vai partir numa jornada para salvar o mundo. A história do jogo é bem legal, e se você quer um jogo de MMORPG com uma boa história para zerar, então dá uma conferida nesse jogo aqui. Villages and Heroes é um jogo de MMORPG que tem uma pegada um pouco diferente. Como o próprio nome do jogo já diz, que é Villages and Heroes, que significa aldeões e heróis, aqui nesse jogo você vai focar o tempo todo em construir a sua aldeia e também vai focar no relacionamento com as pessoas da sua aldeia, que vão ser pessoas reais e também alguns NPCs. E vai funcionar mais ou menos assim. O jogo tem um modo história e esse modo história tá cheio de missões, e as missões do jogo têm como objetivo conseguir recursos para você construir as coisas. O jogo até tem muitas batalhas e inimigos para você derrotar, mas como eu disse antes, o seu foco vai ser em adquirir recursos para você construir as suas coisas. Esse jogo é recomendado principalmente para quem só quer um jogo online para você entrar de vez em quando e se divertir. Não é aquele tipo de jogo MMORPG onde você vai se estressar porque morreu 15 vezes pro mesmo monstro. Esse jogo é um jogo muito mais tranquilo. Mu Legend é um jogo que faz parte de uma franquia de jogos MMORPG muito antiga, e se você é uma pessoa das antigas, você lembra que antigamente, lá na época das LAN houses, o pessoal vivia jogando Mu Online. O jogo era uma febre mundial, o jogo era uma lenda. Aí depois de um tempo foi lançado esse jogo aqui, o Mu Legend, que é um jogo em que a história dele se passa antes da história do Mu Online. E se no passado você jogou Mu Online e nunca tiver jogado Mu Legend, então pode jogar que você provavelmente vai gostar. E se você por acaso nunca tiver jogado nenhum jogo da franquia, você pode jogar também, porque esse aqui é um jogo clássico, muitas mecânicas comuns em jogos de MMORPG que tem hoje em dia foi tudo o Mu que inventou, e o jogo é antigo, mas mesmo assim tem muita gente jogando até hoje.
Elden é um jogo interessante porque você pode jogar tanto baixando pela Steam, como pode jogar pelo navegador também. Se você não quiser baixar nada, é só entrar lá no site oficial e jogar o jogo direto do navegador. Outra coisa legal desse MMORPG é que qualquer decisão que você tomar nas missões, mesmo que seja no início do jogo, vai influenciar completamente nas suas missões futuras e também vai influenciar em como a história do jogo vai acontecer para você. Esse tipo de interação do jogador com a história é bem comum em jogos de RPG offline, mas em jogos de MMORPG online é uma coisa bem rara. O jogo não tem um sistema de classes, mas tem um sistema de árvores de talento, em que você pode ser o que você quiser. Você pode personalizar a sua árvore de talentos para você ser um espadachim, pode personalizar a sua árvore de talentos para você ser um mago e por aí vai. A história do jogo também é bem complexa e interessante, você vai demorar mais de 50 horas para conseguir zerar, mas mesmo depois de zerar a história principal, você ainda vai ter muita coisa para você fazer. Dinosaur é um jogo de MMORPG bem diferenciado porque ele não vai se passar em um mundo medieval, mas vai se passar em um mundo que é meio que uma mistura de faroeste com um mundo pré-histórico. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei esse jogo foi quando um amigo meu na faculdade me recomendou e eu gostei bastante, porque além do jogo ser interessante porque tem essa temática de dinossauro, ele ainda por cima vai rodar absolutamente em qualquer computador. Eu duvido que exista algum computador que não vai rodar esse jogo. Antigamente esse jogo estava disponível na Steam, mas ele saiu da Steam e agora está disponível só pelo navegador, onde você não vai precisar baixar nada para poder jogar, mas provavelmente o jogo vai ser lançado na Steam novamente de forma gratuita. Dinosaur tem muitos jogadores ao redor do mundo e a comunidade brasileira do jogo também é bem grande. E é isso aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo de jogos leves para você jogar no seu computador, e se eu te ajudei te mostrando pelo menos um jogo legal para você jogar, me ajuda também, é só você deixar um like aí que você já vai estar me ajudando demais. Então é isso aí, até a próxima, valeu, falou!